Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovana e eu escolhi falar sobre o mercado de buffets e festas infantis no Brasil. Antes de começar, eu vou dar um pouco de contexto e explicar o porquê eu escolhi esse tema. Bom, eu cresci basicamente em um buffet infantil. A minha mãe, quando ela me teve, ela queria muito fazer meu primeiro aniversário no buffet infantil. Mas na minha cidade, no interior, esse tipo de espaço não era comum e o buffet mais próximo ficava a 40 minutos de distância, em Campinas. Ela achou que isso era muito complicado, então ela decidiu fazer algo que é bem mais fácil, que foi abrir o próprio buffet. Assim, surgiu o local que seria minha única fonte de renda, o primeiro buffet infantil da minha cidade e onde todos os meus aniversários aconteceram por uns 12 anos. Por isso eu escolhi esse assunto. Agora que vocês já sabem o contexto, eu posso começar a explicar mais sobre esse mercado. O conceito de buffet infantil surgiu no Brasil. Os primeiros espaços dedicados à festa para as crianças apareceram na década de 80 na cidade de São Paulo. Na área de eventos sociais, em particular eventos infantis, as tendências são direcionadas à gastronomia, tecnologia, tematização, produtos e serviços. De pequenas festas personalizadas a super eventos, os aniversários das crianças movimentam um mercado em absoluta ascensão. Desde buffets tradicionais a espaços mais alternativos, os pais transformam as festas dos filhos em mega eventos. Da forma como os convites que antecedem a comemoração ditam o clima e a tendência da festa, só pela apresentação, o dia da comemoração já conta com uma produção mega especial. O desempenho na prestação de serviços de buffet infantil interfere diretamente na sobrevivência no mercado, bem como na satisfação do cliente e na confiabilidade da marca. Alguns pesquisadores apontam que o negócio buffet é um local que possibilita o campo de trabalho para a atuação do profissional de animação e também auxilia no desenvolvimento de um mercado promissor em uma economia emergente como a brasileira, dentro do setor de varejos e serviços. Sobre um dono de buffet infantil, um estudo mostra as habilidades semelhantes para o sucesso do empreendimento, tais como ser capaz de associar o empreendimento a conceitos, relacionamento interpessoal, ser persuasivo e autoconfiante e buscar soluções criativas. Antes da pandemia da Covid-19, os mercados de festas e eventos já representavam uma fatia considerável da economia brasileira. Segundo a ABEOC, o mercado de festas infantis teve um crescimento de aproximadamente 14% no ano de 2019. De acordo com a Associação Brasileira de Eventos Sociais, foram cerca de 17,2 bilhões de reais movimentados, e dessas cifras, aproximadamente 16% eram provenientes de festas infantis. Após a pandemia, nos primeiros 7 meses de 2023, movimentou cerca de 66,5 bilhões. Dados da ABRAP mostram que houve um crescimento de 4,5% do setor de recreação em comparação com o ano anterior. O volume de negócios chegou a 73,4 bilhões de reais, resultado ainda inferior ao período anterior da pandemia em menos 4,9%. Hoje, o setor tem um crescimento anual de aproximadamente 30% no país, segundo os dados do Sebrae. Na capital paulista, eles já são quase 2.000 unidades. O brasileiro valoriza muito as comemorações de aniversário, e elas estão inseridas na nossa cultura. Portanto, a demanda por esse tipo de evento é sempre alta e comum, até mesmo em famílias de renda menor. O mercado das festas infantis está bastante desenvolvido, havendo várias opções de trabalho, como decorativos, buffet infantil, confeitaria e aluguel de brinquedos. De acordo com a Jusesp, em 2022, 369 empresas de buffets foram abertas, enquanto em 2021 foram 242. Em comparação com 2020, foram registrados 236 novos negócios desse segmento. Em janeiro de 2023, já tinham sido abertos 48, foi na época da pesquisa. A abertura de novas empresas em 2022 foi ainda maior do que em 2019, antes da pandemia. Naquele ano, a autarquia registrou 359 novos buffets. Para quem pretende investir no setor, o Marcelo Golfieri, um empresário da área, recomenda buscar outras cidades. O interior é o caminho, ele diz. Não é mentira. Na minha cidade mesmo, hoje em dia já tem cerca de 10 buffets, mais ou menos, talvez um pouco mais. A expectativa é que o crescimento do setor na capital paulista caia para 17%, mas no interior a previsão é de aumento maior. Numa pesquisa, foi questionado a casais sobre o que eles desejam ao realizar a festa infantil de seus filhos, ainda tratando sobre aspectos influenciadores quanto à compra dessas festas infantis. Pode-se dizer que existem influências sociais, culturais e psicológicas evidentes nas falas de todos os casais, sem exceções, como recompensar o filho por ausências, aproveitar a data para reunir o filho com os amigos, se encontrar com amigos e serem lembrados pela festa. De acordo com as teorias apresentadas, os pais das crianças durante a compra do serviço são influenciados por vários fatores, dentre eles os psicológicos. São eles a motivação, a percepção, a aprendizagem, crenças e atitudes. A Simone Fiário, porta-voz da Associação das Empresas de Buffet Infantil, aponta que em bairros onde há 10 anos havia 1 ou 2 buffets pequenos, hoje chegam a existir 20. Segundo dados da ACEBI, um buffet gira em média 100 mil por mês. Não o meu, porque se eu girasse tudo isso de dinheiro num mês, eu com certeza não estava fazendo lazer e turismo na USP, né, gente? Eu estava me inscrevendo em administração na Estácio nesse exato momento para continuar o negócio do papai.
Outra distorção de mercado são pandemias como a da Covid-19, que diminuem a procura por esse tipo de evento, visto que as condições monetárias pioram e o agrupamento também não é permitido. São tempos muito difíceis, especialmente para o mercado de lazer e turismo, fazendo com que os buffets precisassem se reinventar de alguma forma. Podemos concluir, então, que com o crescimento expressivo do mercado de festas infantis no Brasil, especialmente na capital paulista, a concorrência tem levado diversos empresários a buscarem diferenciais significativos. Esse setor, em constante ascensão, movimenta bilhões de reais anualmente, mesmo enfrentando desafios como a pandemia da Covid-19, que forçou a reinvenção dos negócios. A busca por inovação e adaptação às influências culturais, sociais e econômicas dos consumidores são cruciais para o sucesso. O mercado está saturado em algumas regiões, mas ainda oferece oportunidades promissoras, especialmente em cidades do interior. A diversificação dos serviços e a criação de experiências únicas são estratégias essenciais para conquistar e fidelizar a clientela. Embora tenha seus pontos negativos, é um assunto que eu tenho muito apreço e espero que interesse mais pessoas, ainda mais se for para vocês virem fazer festa com a minha mãe. Obrigada pela atenção.